Um rio imenso cercava a terra da Crimeia. Era tão grande que nunca ninguém havia alcançado sua outra margem. Ou pelo menos, quem havia tentado nunca retornou para contar a história. As humildes populações ribeirinhas dependiam do rio Nácio e nele depositavam sua fé e suas crenças. Há tantas histórias que escolher apenas uma me corta o coração. Por tradição, o povo da Crimeia entregava seus mortos ao rio em floridos esquifes recheados de lembranças da terra dos vivos. Cantavam adeus às margens enquanto os barcos flutuavam lentamente sobre as águas negras do Nácio até desaparecerem atrás da eterna névoa. Esta é uma das histórias do outro lado, a margem misteriosa onde os mortos fecundam a terra do além. As lendas daquele povo orgulhoso eram tão ricas de detalhes, voltas e reviravoltas barrocas. Não temiam comprometer a narrativa em favor da estética. Em todas elas o começo é sempre igual. Os esquifes são recebidos pelos cães guardiões Toloco, Cisquela e Postrão. Eles enxergam o passado, o presente e o futuro das almas viajantes e as julgam. Se forem desamparados, solitários, virgens ou vendedores ambulantes, seus corpos inertes se tornam um com a terra. Suas memórias se dispersam e se misturam a tudo, e do todo nasce a Musa. Musa é o nome de todas as bananas e também o nome de quem floresce e renasce quase sem memória. Mas cada uma ainda carrega algo de quem fora e ganha seu nome único. Esta recebeu o nome de Musa Divinorum. Neste mundo onde tudo é feito de memória transformada, nada tem fim nem começo. Vai e vem, desce a lua, sobe o sol, cresce a planta que come o caracol. Anda lerdo, arrasta a barriga, tarde demais, virou comida. Voa matraca, solta a titica. Que bom para o peixe de larica. Nada escamoso, foge do fundo. Não adianta, faz parte do mundo. Quem come e não paga, no mínimo caga. Do caracol ao homem, todos se comem. E de pó a pó, ninguém está só.
Mas o que o caracol viu, a musa entende. Nada se perde, muito menos a memória. Às vezes, demorava muito para que outras chegassem, mas em tempos difíceis chegavam as pencas. Dizem ser essa a origem dos cachos de banana. O que é morte para uns é alimento para outros. As lembranças trazidas nos esquifes viram alimento da imaginação, que se confunde com a memória. Pois engraçada a memória, quanto mais queremos persegui-la, mais ela foge. A musa nem sabia se aquela lembrança era dela, mas não importava de quem fosse, ali seria sempre parte dela, desde que a pegasse. Para alcançá-la, não seria tão fácil. O jogo de pega-pega com a memória é coisa complicada. Para conseguir o que ela quer, tem que botar ordem. Cada coisa em seu lugar. E todos, de matracas a farfalhões, têm que ajudar. Quando a musa põe em movimento as engrenagens de sua curiosidade, o mundo inteiro a segue. E assim como a musa inspira o mundo, ela inspira o universo. Mesmo que ela não saiba disso, o universo lhe agradece. Era tradição na Crimeia mandar oferendas às musas para pedir favores.
Alguns diziam que os mementos nos esquifes serviam para instigar a curiosidade das musas e trazê-las de volta. Outros acreditavam no bom e velho dinheiro, mas não dinheiro grande. Isso nunca teve valor para nenhuma musa. Uma moedinha, a menor do reino, bastava para lembrá-la que tudo tem dois lados, a cara e a coroa, as margens daqui e as margens dali. Não funciona com todas as musas. Aliás, cada vez mais raramente uma musa resolvia voltar. A esperança para os do lado de cá era que as musas trouxessem alguma luz divina, alguma esperança ou inspiração do além. Os solitários que haviam perdido alguém querido pediam apenas um sopro de lembrança. Os desamparados, algum calor. As virgens, um marido. Nunca se perguntavam por que ela voltava. Só queriam pedir e ganhar. Se soubessem quão simples era ganhar a inspiração, nem teriam se dado a tanto trabalho. Bastava cruzar com qualquer musa por acaso. Para isso, era só ter sorte, viver e andar por aí. A nossa pequena musa percorreu todos os caminhos de sua memória. Nadou no mesmo eterno rio. Atravessou as antigas ruas. Trepou pelos velhos telhados. E correu pelas históricas avenidas até alcançar as clássicas escadas que subiu com peso e dificuldade. Esforço em busca de nada, apenas da beleza da lembrança. Para chegar a um lugar familiar, onde aquela sensação de calor preenche o espaço vazio da saudade. Todos os desfechos possíveis existem para essa história de quem era ou não era a musa, a quem ela inspirou e por quê. E quanto mais falha a memória, mais versões narrativas surgem, a maioria previsível e ingênua. Gosto de pensar que dessa vez ninguém cruzou seu caminho. Ela andou apenas por corredores vazios, como se fossem memórias falhas que não conseguem contar uma história e fazer sentido. Nossa pequena musa, filha da bananeira, fruto portador do infinito exponencial,
Não deixou para a Crimeia nenhuma grande peça de teatro, nem pintura ou música, nem mesmo um bom filme. Seja como for, a inspiração nunca se perde. Seja como for, sua inspiração não se perdeu.